A autoestima é a reputação que você tem como você mesma. E aí, como é que tá a sua reputação por aí? Tá boa ou tá ruim? Você consegue ver os seus pontos positivos, as suas qualidades, ou é daquelas que só enxerga os seus defeitos? Você se sente bem com você mesma ou não? Se vê como alguém confiável e comprometida ou como alguém que não tem muita moral? Se você percebeu que precisa melhorar a sua reputação, a sua relação com você mesmo e quer gostar mais de si, vem comigo. Eu sou a Thaís Torquato, psicóloga formada em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o Me Ajuda Psi, um canal que nasceu para te ajudar a viver o seu melhor e de viver de forma mais significativa com você e com o mundo. Eu tenho um vídeo que explica bem sobre autoestima, o que é autoestima, sobre a ótica da psicologia. Eu vou deixar o link dele na descrição. Só que de forma muito resumida, você precisa ir lá ver o vídeo para entender um pouquinho melhor. Só pra gente poder partir daqui, eu quero te explicar que a autoestima é a autoavaliação que a gente faz. Tem a ver com o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente se comporta em relação a nós mesmas. Se você quer ficar em paz com você e gostar mais de si mesma, a autoestima vai ser fundamental para isso. Não existe um bom relacionamento com nós mesmas sem uma autoestima forte e saudável. Por isso, essas 6 atitudes vão ser fundamentais para te ajudar a gostar mais de você mesma. E vamos logo para a primeira, que eu sei que vai parecer clichê, mas fica aqui comigo que eu vou te explicar, você vai entender porque ela é tão importante. Então a primeira atitude é desenvolver o autoconhecimento. Não tem como a gente fugir disso, porque não tem como a gente se estimar de verdade se a gente não se conhece direito. E eu sei que você também pode estar pensando, mas como que eu não me conheço direito se eu convivo comigo, 24 horas por dia desde que eu nasci? Aí é que tá, por mais que o nosso relacionamento mais longo seja com a gente mesma, muitas vezes a gente não se dedica, a gente acaba se negligenciando esse relacionamento, a gente não dedica tempo para se conhecer, para saber quem a gente é, quais são os nossos pontos fortes, os pontos de melhoria, o que nós desejamos, quais são os nossos valores, o que gostamos ou não. Então, antes de atuar na área clínica, eu trabalhei por anos em recrutamento e seleção, já fiz centenas de entrevistas e posso dizer que, na minha experiência, pelo menos, as perguntas mais difíceis para as pessoas eram aquelas sobre elas mesmas. Então, faça uma lista aí, respondendo as perguntas que eu fiz anteriormente, os seus gostos, suas particularidades, seus valores. Saber quem somos ajuda a gente a ser mais honesta com a gente mesma, ajuda a gente a ser mais assertiva nas nossas escolhas, nos nossos posicionamentos e também ajuda a gente a ser mais realista com as nossas habilidades e as nossas dificuldades. Sem falar que sem autoconhecimento vai ficar muito difícil de dar os próximos passos, os próximos 5 passos que eu vou te falar agora. O segundo é identificar as suas crenças negativas sobre si. Muitas vezes a baixa autoestima é alimentada por pensamentos e crenças que são negativas, que são disfuncionais, né? Não sou boa o suficiente, sou um fracasso, ninguém vai me amar. Mas geralmente essas crenças são muito generalistas. Vamos pegar aqui a crença de que você acha que você é um fracasso. Será que você é um total fracasso? Será que não existe nada na sua vida que tenha sido um sucesso, que você conseguiu, você conquistou? Eu tenho certeza que sim. Então, por mais que a gente fracasse, a gente também tem conquistas. A gente tem que colocar isso em perspectiva. A gente tem que ser mais realista, não ser tão generalista. Então, encontre contra-argumentos para essas ideias muito rígidas, muito negativas, e construa um pensamento mais adaptativo, mais realista. Como eu falei, já tive fracasso, mas também já tive conquistas. Isso quer dizer o quê? Que se eu me preparar, eu posso conseguir, que eu tenho possibilidades, que eu consigo aprender. Não te parece bem melhor? Então identifique esses pensamentos dessas crenças e desafie, questione a veracidade desses pensamentos.
e substitua por crenças mais realistas, tá? Terceiro ponto, praticar a autoaceitação, mas que fique bem claro, autoaceitação não é ausência de vontade de mudar, melhorar ou evoluir. Nada tem a ver com conformismo. Autoaceitação, na realidade, ela tem a ver com consciência. Então, quando eu falo que a autoaceitação não tem a ver com conformismo, tem a ver com consciência, eu quero dizer que a consciência é sobre quem você é. Quais são as suas características, seus conhecimentos, suas habilidades? Qual é a sua condição no momento atual? Aceitar não significa gostar, mas significa vivenciar sem negação de que um fato é um fato. Aquela é a sua realidade. A gente não é motivado a mudar uma coisa que a gente nega existir, que a gente não consegue ver. Ou seja, mesmo que você deseje mudar algo, antes você precisa reconhecer que aquilo ali é um fato. Aliás, você já deve ter escutado essa frase que é bem famosa, né? Curioso paradoxo, quando me aceito como sou, posso então mudar, do Carl Rogers. Isso significa que tem coisas que você vai poder mudar, e se você quiser vá atrás delas, e as coisas que você não pode mudar, você precisa aprender a conviver com elas, então mudar a forma como você se relaciona com elas. Exemplo, eu quero melhorar a forma como eu me comunico, então estude. Leia, desenvolva inteligência emocional, pratique muito. Isso é algo super possível de ser desenvolvido. Agora, se você não gosta da sua altura, por exemplo, não é algo que você possa mudar permanentemente. Talvez você possa disfarçar, dependendo aí da situação, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque tem a ver comigo, né? Eu sou bem alta, eu tenho 1,82 m de altura. E na adolescência isso foi um grande problema, fazia eu me sentir deslocada, mal, inadequada. E com o tempo, meu amadurecimento, a minha terapia, meu processo de autoconhecimento, eu decidi que eu ia usar a altura ao meu favor, que eu ia assumir ela como parte de quem eu sou. Afinal, eu tinha 2 caminhos: aceitar e fazer o meu melhor com aquilo, ou sofrer pelo resto da minha vida por conta da minha altura. Então eu decidi pelo primeiro caminho e isso foi libertador. Fez sentido? Então, antes de falar sobre as outras 3 atitudes fundamentais para você gostar mais de si mesmo, se você está gostando desse conteúdo, dá seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações e para não perder nada. Quarto ponto é ser autorresponsável. Você precisa assumir a responsabilidade pelas suas ações, pelos seus comportamentos, pelas suas realizações, ou seja, pela sua própria existência, porque quando você assume as rédeas da sua vida e você age apesar das dificuldades, você para de se vitimizar. E aí você tem a liberdade de dar o rumo, né, de dar um novo rumo para sua história. Eu vou fazer uma analogia aqui, né? Você sai de casa e tem um monte de nuvem escura no céu, mas você não leva guarda-chuva e quando chove você fica chateada porque choveu. Será que faz sentido? Ou será que vale mais a pena você andar com guarda-chuva? Ou às vezes a previsão era sol e choveu, e aí você não teve culpa nenhuma, você nem tinha como saber, mas aí você aprende a se secar depois. A autorresponsabilidade te dá mais controle na sua vida, né? Diante de um monte de coisa que a gente não controla, porque de fato a gente não controla tudo. Então é uma coisa importante pra gente entender, né? Tem coisas que nós não gostaríamos que tivesse acontecido com a gente e que a gente não teria como prever, mas a gente ainda assim pode decidir o que vai fazer com aquilo, né? No exemplo ali que eu dei do guarda-chuva, às vezes a gente negligencia informações, sai sem guarda-chuva mesmo com a previsão de chuva. Às vezes a gente não fazia a menor ideia que ia chover porque estava um baita sol. Só que ainda assim, nós temos atitudes que podemos tomar depois que aquilo acontece. Quinta atitude, praticar o autocuidado. O autocuidado é muito falado hoje, mas a gente precisa aprofundar esse tema. Porque se cuidar vai muito além de ter uma rotina de skincare, de cuidados com a pele. Não que isso seja ruim, tá? Isso é muito bom, mas não é a única forma de autocuidado. Não se limita a isso. Autocuidado nada mais é do que a gente dedicar atenção a gente mesma, né? E para que isso seja efetivo, é necessário a gente reconhecer as nossas necessidades físicas, mentais, emocionais. Nem sempre vai ser confortável fazer o autocuidado.
Mas quando você cuida de algo, é muito mais fácil você ter apreço, afeição por aquilo. Pensa aí na sua casa. Se ela tá bem cuidada, se ela tá organizada, você não se sente melhor nela? Eu acredito muito que sim. É assim com a gente também. Quando a gente tá bem com a gente gosta mais da gente. Praticar o autocuidado é se fazer mais produtiva, mais feliz, mais tranquila, se ver de uma forma mais generosa, né? Então é uma prática que ajuda muito a melhorar a autoestima e a confiança na gente mesmo. E existem vários tipos de autocuidado. O emocional, que tem mais relação com desenvolver inteligência emocional, saber lidar com as suas emoções, saber gerenciar o estresse, respeitar os seus limites, saber dizer não quando preciso. Também tem o autocuidado físico, né, da prática de exercício físico, alimentação, sono de qualidade, beber água na quantidade adequada. Tem o autocuidado intelectual, aprender coisas novas, ler, se desafiar. O social, que é cultivar boas relações, relações significativas. O espiritual, que não precisa ser o sentido religioso, mas se conectar com algo maior do que você. O financeiro também, que é cuidar da saúde aí do seu dinheiro. Então percebe como o autocuidado é complexo e às vezes ele é difícil, né, de ser implementado, porque às vezes dói, mas ele ajuda a gente a manter a nossa casa, digamos assim, organizada. E o sexto é parar de fugir e começar a agir. Um dos comportamentos que mais alimenta as crenças negativas é a evitação. Deixa eu trazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que você deseja uma promoção no seu trabalho e aí surge uma vaga do seu interesse. Mas o seu primeiro pensamento é de, acho que eu não vou conseguir. E aí vem a angústia, vem a ansiedade, o medo da rejeição e você decide nem tentar, você se esquiva, você evita a situação. Num primeiro momento, aquilo ali pode até te dar um alívio, mas esse comportamento só fortalece a sua crença de não conseguir. Porque você nem tentou, você nem verificou se tinha realmente possibilidade ou, né, o que de fato ia acontecer. Não que a gente tenha que enfrentar absolutamente tudo, mas a gente precisa saber quais batalhas a gente vai lutar, né, para conquistar aquilo que a gente deseja. Então, enfrentar os seus medos, né, vai te ajudar a ver que às vezes eles nem eram tão grandes quanto você imaginava. Mas comece aos poucos, comece com pequenos passos. Se o seu medo é falar em público, por exemplo, você não vai começar dando uma palestra para 1000 pessoas. Comece compartilhando as suas ideias com 1 ou 2 pessoas, com seus colegas de trabalho, nas redes sociais, se você tem poucos seguidores, né? Então comece aos poucos, pequenos passos. Isso se chama dessensibilização, essa é uma técnica que a gente usa muito em psicoterapia, que vai te fazer ir enfrentando em pequenos passos, você vai se tornando mais resiliente, mais resistente, vai avançando aos poucos e vai percebendo que você consegue ter habilidades, vai desenvolvendo habilidades para lidar com aquilo que te causava medo. Então você vai agindo, você vai se aperfeiçoando e mesmo que você erre, você descobre que você pode tentar de novo. Isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de enfrentar os medos, de agir. Não é garantia de sucesso absoluto sempre. Porém, é importante a gente perceber onde a gente tá. Lembra do que eu falei ali sobre autoaceitação? Que ela tem a ver com você ter consciência? Então, às vezes, você vai fazer uma tentativa, você vai tentar aquela vaga lá que eu usei no exemplo, né? Pode ser que você não consiga? Pode. Mas usa isso para descobrir em que ponto que você estava. O que você precisa ainda desenvolver, que habilidades você ainda não tem. Porque se você nem tenta, você não tem nem a possibilidade de descobrir o que realmente, né, aconteceu ali na situação, se tem alguma coisa que você poderia ter feito de diferente. Então, agir não é garantia de sucesso, mas não agir é com certeza garantia de fracasso. Já parou para pensar nisso? Então a ação vai fazendo a gente ficar mais forte, mais resiliente, ter mais conhecimento. Haja. Isso é muito importante para você também conseguir perceber as suas potencialidades, para você aprender, para você crescer e consequentemente gostar mais de você mesma, ter uma reputação melhor com você, que é isso que a gente falou no começo do vídeo, né? A autoestima é a reputação que você tem com você mesma. Gostou dessas dicas, gostou dessas atitudes? Então fala e comenta aqui o que você achou, qual que você precisa intensificar mais. E
Eu espero você no próximo vídeo.